amigas, como estão? Bem? Uma junção de idiomas por aqui com os outros mesmos. Bom, tô gravando um pouquinho pra conversar um pouco sobre a relação que muitas vezes a gente tem com os nossos filhos ou com as crianças, né? No caso, não tenho filho, mas a forma como a gente lida com essa educação, né? A forma como a gente foi ensinado, a forma como os pais dos nossos pais foram ensinados de gerações em gerações e hoje constituem muito da nossa criação, assim. E o quanto tem uma criação no medo, né? O quanto tem esse padrão de você vai escolher apenas quando você for grande, né? Você, na nossa sociedade, você realmente é dono do seu nariz a partir dos 18 anos. Então, até lá, a gente acha que o certo é o pai escolher para o filho, né? E quando você for dono do seu nariz, você vai começar a escolher pra você. Só quando você for grande. E a gente realmente cancela aquele ser que está ali, né? Aquele ser em forma de criança humana que está ali. Então, quando a gente empodera eles a escolherem, quando a gente empodera eles a serem eles mesmos, a poder ser a leveza que eles são, né? E muitas vezes são escolhas tão pequenas, tipo, que roupa? Às vezes ele quer colocar uma roupa que ele escolheu. E o quanto você pode contribuir com essa criança se você realmente honrar a escolha dele, né? Você ir além do julgamento sobre aquilo, o que é melhor pra você, que nem sempre é melhor pra ele, e você apenas aceitar que isso pode ser uma contribuição para que ele saia mais leve, para que ele fique mais feliz. E a gente aprende muito sobre o que não deve ser, aquilo que a gente não deve fazer, aquilo que a gente não pode falar, aquilo que a gente não pode vestir, aquilo que a gente não pode se portar, forma que a gente não pode se portar, né? E a gente esquece de escolher, né? Que muitas vezes a criança, por exemplo, vira pro pai ou pra alguém em si e fala: nossa, ela, por exemplo, ela vira e fala: nossa, você tá triste? E a pessoa tá nitidamente que ela está triste, mas ela olha e fala: não. E a criança entende o quê? Que é errado ela ter as sensações que ela tem, sabe? A criança, ela sentiu essa sensação que ela acabou de perguntar e ela realmente entende que é errado ela sentir isso. Então, toda vez que ela tem essa sensação, que ela captou, ela entende que isso é errado e que ela não pode falar isso e que ela não pode expor. Então ela perde a autoconfiança, ela aprende a se julgar mais, se julgar como errada nas situações que ela teve a sensibilidade, né? E isso a gente acaba se automutilando, porque essa automutilação começou por nós mesmos, né? E a gente passa isso para as crianças. Então, o primeiro passo de tudo, talvez seja a gente dar um tempo e olhar pra gente mesmos, pra gente poder curar, a gente poder reposicionar tudo isso, a gente poder liberar todos esses padrões, todas essas crenças, todas essas limitações que nos colocaram na jaulinha de como tudo deveria ser. A gente dá um tempo também pra se ouvir, a gente dá um tempo pra se permitir sentir, se permitir receber e também pra gente poder curar essa sociedade. Na verdade, talvez a palavra seja a gente poder
facilitar um canal de escolha para que as pessoas sejam mais leves. Para que a criança que está crescendo ali, ela saiba escolher por ela. Porque às vezes a pessoa, ela vira e fala assim, você vai com essa roupa porque eu tô vendo que é o melhor pra você. Eu tô vendo porque eu sou a mãe, então eu sei o que é melhor pra você. Eu sei te definir. Então, a gente coloca uma cápsula como se aquilo nunca fosse mudar. Como se aquilo fosse realmente a personalidade da criança e ela nunca vai deixar de ser aquilo, sabe? Então, é muito além do que você julga que é o certo para aquela criança. E sim, não necessariamente o certo pra você tipo, na verdade, o leve pra você é o leve pra ela, né? Porque o certo e o errado, eles são só pré-definições e estruturas da mente. Assim como o bom e o mal. Então é muito além disso, porque o que pode ser leve pra você pode ser extremamente pesado para aquela criança. Então, se a gente permitir que eles sejam eles mesmos, que eles fazem as escolhas deles e realmente entrar no campo que a gente não julga o bom e o mal, a gente não julga o certo e o errado, a gente pode abrir um campo de tudo ser muito mais leve, da gente ser mais leve por dar momentos no dia a dia onde a gente escolhe e faça coisas para nós. Que a gente exercite isso do que o que eu quero fazer pra mim, o que vai corpo, o que vai me deixar feliz fazer agora, sabe? E sair um pouco desse papel e a gente começar a aumentar, né? Até dedicar um dia pra isso, assim, pra gente poder fazer as nossas coisas em si. E exercitar muito isso, repetindo do que ela quer ser, do que ela quer fazer, do que é leve pro corpo dela. Qual que foi o propósito que o corpo dela veio afirmar aqui, né? Quais são as escolhas que vão empoderá-la para ela ser ela mesma? E isso começa no micro. Então pensa no mínimo, assim, que vai contribuir magnificamente para um adulto dessa criança. Como que pode melhorar? O que mais é possível nessa realidade?